Oi pessoal, tudo bem? Você que acompanha aqui diariamente a TV Câmara através da sua TV aberta, digital, 31.1 na cidade de Mococa e já está acostumado com a nossa programação, hoje nós estamos na cidade vizinha, nossa irmã, Divinolândia. Exatamente no Hospital Regional de Divinolândia, no CONDERG. Nós estamos aqui com o vereador Paulo Miquelin, da cidade de Mococa, também com a Priscila Bovo, enfermeira do Centro Oftalmológico, a Maria Clara Trevisan, que é enfermeira do Ambulatório de Especialidades. Então nós viemos fazer essa visita, porque o vereador Paulo Miquelin trouxe uma demanda, foi atendido, marcou essa reunião, mas nós conversamos com as meninas aqui, com as profissionais, meninas no bom sentido e profissionais da saúde, para que a gente falasse um pouquinho mais do CONDERG. Você, cidadão, você, munícipe, você ouve muito falar de CONDERG, você ouve muito falar do o Hospital de Divinolândia. Então nós vamos explorar elas, né, todo esse conhecimento que elas têm, esse profissionalismo, essa dedicação que elas têm com a saúde de toda a região. Várias cidades da região são atendidas aqui. Então, Paulo, queria que você fizesse as honras da casa da TV Câmara e agradecesse as nossas profissionais aqui do Hospital Regional de Divinolândia. Uma honra muito grande estar presente no Hospital Regional CONDERG, aqui em Divinolândia. Fizemos o contato, prontamente fomos atendidos e nesse respectivo dia tivemos a presença das meninas, enfermeira, colega minha de profissão, eu que tive a oportunidade de trabalhar por mais de 30 anos na área da saúde. Hoje estamos aqui no hospital. Hospital esse, local este que a gente sempre participa das reuniões dos conselhos fiscais, onde é feita a prestação de conta aos municípios, e daí a gente levantou a demanda do absenteísmo e nesse momento a gente veio aqui para conhecer um pouco do hospital também e também para chamar a população à responsabilidade para que essa taxa do absenteísmo possa estar diminuindo, porque a gente sabe que isso traz sérios prejuízos tanto para o hospital quanto para o munícipe que deixa de estar vindo na consulta e muitas das vezes acaba que tirando a vaga de um outro paciente que poderia estar sendo preenchido nesse respectivo local. Então, a gente só tenho a externar aqui minha gratidão à presença das meninas que prontamente as enfermeiras estão aqui para esclarecer as dúvidas e para falar um pouco à população do que é o Hospital CONDERG, o qual atende 20 municípios, com várias especialidades que elas vão estar detalhando aí para a população estar ficando ciente. Então, a Priscila Bovo, ela é enfermeira do Centro Oftalmológico. Queria começar com você, Priscila. A referência que é hoje o Hospital Regional de Divinolândia, o que você pode passar como referência de toda uma região? Então, o Centro Oftalmológico, ele trabalha aqui com a gente no Hospital Regional de Divinolândia através de um convênio que foi feito com a Unicamp há mais de 30 anos atrás. Então, através de um médico que chama Dr. Newton Cara José, que é até o nome do nosso Centro Oftalmológico, foi se verificado a necessidade de oftalmologista nessa região aqui de São João da Boa Vista, que é a região que compõe a DRS 14. E nessa necessidade, os oftalmologistas começaram a vir como uma sessão relâmpago. Eles vinham alguns dias e passavam nas cidades para fazer o atendimento. Com essa necessidade e demanda, foi se tendo uma conversa e com isso foi se tendo esse primeiro contato e o convênio Unicamp com a gente. Então hoje a gente recebe residentes de oftalmologia da Unicamp, que é o nosso braço maior do Centro Oftalmológico. Atendemos mais de 4.000 pacientes da região daqui, de São João da Boa Vista, nas especialidades de glaucoma, retina, estrabismo, retina cirúrgica, oftalmo geral. Fazemos cirurgias especializadas em catarata, cirurgia de glaucoma, pterígio, blefaroplastia, tudo isso direcionado aos pacientes dessa região de São João da Boa Vista. Virou uma referência, acho que nacional já, não virou? Virou uma regional. É uma regional, mas que é um trabalho sensacional. Sim, né? é uma quantidade muito grande de cirurgias que são realizadas mensais e o aumento das demandas, né? A gente vê que todas as pessoas em algum dia vai precisar de uma consulta oftalmológica.
né? Ou uma criança para a primeira verificação, que a gente chama de teste do olhinho, ou um adulto que chega um momento da vida que às vezes vai precisar de uma cirurgia de catarata, uma meia-idade que vai precisar de uma refração, que é o uso de óculos, e a gente também tem aqui uma ótica que a gente chama de ótica SUS. Então, no estado de São Paulo, a gente é a única ótica que trabalha com o SUS. Então, a gente tem uma tabela de grau, até 3 graus a gente consegue oferecer para a população esse óculos com 100% de saída, sem ter nenhum tipo de gasto. Gratuidade. E a gente faz, é o que a gente chama de visão simples, né? E esses pacientes são pacientes que vão receber um óculos para perto e para longe. Não recebe os 2 óculos na mesma armação, mas eles conseguem retirar se tiver até 3 graus de óculos, que é um diferencial. Que legal. Maria Clara era a enfermeira do ambulatório de especialidades. Como que trabalha o seu setor? Lá a gente também trabalha com os 20 municípios, né, que são os consorciados e mais os convênios. A gente faz o atendimento de ortopedia, que a gente tem o convênio com o HC, né, da USP. Então, a gente recebe os R2 e R3 de residente, acompanhado do preceptor. Eles fazem também consulta e cirurgia. Tem o otorrino, que o otorrino também é conveniado pela Unicamp. Então, são os R3, R4 e R5 que a gente acompanha aqui. Também são consultas e cirurgias. A gente, junto com a reabilitação auditiva, fazem alguns exames também para os municípios. A gente tem o serviço de dermatologia, neuropediatria, cirurgia geral, cirurgia ginecológica. Então, só te interrompendo rapidinho, porque muita gente acha que o hospital aqui só lida com visão. Não. Mas tem outras especialidades também, tem muitas. Né? O que você pode mais destacar, por exemplo, que muita gente vem e até se surpreende. Nossa, mas aqui também faz. Eu acho que o otorrino e a ortopedia também é um forte junto com a oftalmologia, né? São nossos maiores públicos lá. E como que as cidades, elas compõem é um consórcio, né? Como que elas compõem a demanda para atender várias cidades, né? Muitas pessoas precisando de médicos especialistas. Como que se faz essa triagem, ou a pessoa chega, para explicar, meio que um beabá mesmo, para quem está nos acompanhando? A gente trabalha com a DRS, né? Então, em conjunto com a DRS, a gente oferta vaga via Cross. Essas vagas via Cross ambulatorial é fornecido para a DRS e para os municípios. Então, é a DRS que repassa essas vagas para os municípios preencherem, para poder estar mandando esses pacientes para nós. A pessoa se inscreve e fica numa fila, e ela é comunicada... Isso, no município ela fica numa fila. E aí, conforme vai soltando as vagas, o município vai encaixando elas aqui. Depois da primeira vinda do paciente aqui, aí ele é um paciente nosso. Aí ele já entra naquele ritmo do hospital. Aí ele entra no ritmo nosso, tanto retorno como fila de lista de espera para cirurgia. Priscila, mais alguma coisa legal assim que você gostaria de destacar? Para mim é uma grandeza o atendimento de vocês e a excelência que vocês trabalham aqui, porque depois eu quero dar um depoimento até pessoal, que eu estive com a minha mãe aqui o ano passado. Mas o que você pode trazer mais de referência assim, do hospital, em termos de números, em termos de atendimento, de ver as pessoas saírem satisfeitas, do retorno que vocês têm? O retorno do paciente, quando ele volta, principalmente em pós-operatório, né, claro, eu acho que é muito gratificante. Porque o paciente, quando ele vem para uma fila cirúrgica, ele tem um problema que já limita ele em alguma parte da vida dele. Se for um paciente que precisa de catarata, ele não está conseguindo enxergar. Por algum momento, está acontecendo alguma coisa ali que está limitando a vida dele, né? Às vezes ele não consegue costurar, às vezes ele não consegue cozinhar, atividades que a gente chama de vida diária, e ele não consegue mais fazer isso. Então, assim, o paciente que vem, ele consegue fazer a cirurgia, faz um olho, a gente tem um prazo de 30 dias para fazer o segundo olho. A hora que ele volta com pós-operatório, os depoimentos são fantásticos para a gente, porque muda realmente a qualidade de vida do paciente. E além disso, a gente trabalha também com o que a gente chama de reabilitações aqui. Então, a gente tem reabilitação física, visual e auditiva. Então, são 3 tipos de reabilitações que o paciente que passou lá no ambulatório da Maria Clara, ele tem um problema de joelho,
e o membro, que depois ele não vai conseguir se recuperar total, ele vai para essa reabilitação. O meu paciente, que é oftalmológico e que não tem mais nenhuma parte cirúrgica que vai poder ajudar ele vai para a reabilitação. Então lá ele vai aprender a andar com bengala, lá ele vai aprender a produzir as atividades de vida diária. Então isso é gratificante demais. Esses setores são muito gratificantes nesse sentido. Paulo, eu queria que eu colocar você na roda aqui, você é um especialista da área também. Não, estou. Inclusive, no caso de deficiência auditiva, assim como tem a liberação do óculos, o paciente sai daqui com a liberação do aparelho. Eu tive experiência, no caso da minha mãe, fez acompanhamento aqui, e o dia que a minha mãe colocou um aparelho no ouvido e que passou a ouvir, a gente que estava acostumado a falar com ela, que às vezes alterava um pouquinho o tom de voz, porque ela tinha uma deficiência, depois com o aparelho ela fala assim, fala baixo, diante da perfeição que ficou após o uso do aparelho. Então, a gente está falando de um hospital que atende com humanização e que oferta para o paciente SUS de acordo com a demanda, a necessidade que ele precisa. Não é isso, enfermeiras? É isso mesmo. Então, é verificado a necessidade do paciente e, através dessa necessidade, depois que a gente tem os atendimentos dele, eles passam nas especialidades. Então, ele vem, como a Clara explicou bem, sobre esse sistema que a gente chama CROSS, que é uma liberação de vaga municipal. Depois que ele chega para a gente, que a gente vai verificar, esse daqui, na minha especialidade, é catarata, não é glaucoma, é retina, é estrabismo. E aí a gente tem um agendamento interno das especialidades. Cada especialidade tem uma quantidade de vaga mensal que a gente tem e a gente fica com esse paciente até a gente conseguir uma alta para ele nesse momento. Assim, a gente observa, principalmente de manhã, que agora a gente, nesse momento à tarde aqui, é um momento que está mais tranquilo no hospital, mas de manhã, por diversas vezes que eu vim acompanhando minha mãe, a gente não acha local para estacionar o carro. Sim. Porque você percebe que tem um movimento muito grande de veículos, ônibus, vans, de todos os municípios da região. E vocês têm, em média, mais ou menos, quantas pessoas que passam por atendimento no dia? No dia, lá na oftalmologia, a gente tem uma média de mais de 400 atendimentos diários. Isso. Aí, cada dia, a gente tem uma especialidade de atendimento. Então, lá a gente tem 7 salas de atendimento. Então, a gente coloca os médicos em cada uma das salas e cada dia a gente tem uma especialidade. Então, não é todo dia que eu tenho retina, nem todo dia que eu tenho glaucoma, nem cirurgia de catarata. Assim também o centro cirúrgico. Cada dia do centro cirúrgico a gente tem uma especialidade que está trabalhando. Lá a gente, eles vêm para esse agendamento geral, então tanto ortopedia quanto otorrina, eles vêm para o agendamento geral. E lá a gente divide entre as subs, que a ortopedia vai ter joelho, membro superior, coluna, na otorrina a gente vai ter laringe, pediatria, plástica facial, cabeça e pescoço. São outras subs, que a gente chama, que são as especialidades dentro da especialidade. Esses números são impressionantes, porque a gente pensa já na cirurgia, mas como vocês disseram, 400 atendimentos num dia, e eu pude presenciar isso também, são várias pessoas. Desde as primeiras horas do dia, vocês já estão ali, a engrenagem já começa a funcionar para o bom atendimento. E essa engrenagem, como é que funciona? Essa engrenagem a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com uma equipe de escriturários, uma equipe de serviços gerais, uma equipe de técnico de enfermagem, médicos, enfermeiros, supervisores, administrativo. Tudo isso tem que estar muito bem organizado para gerar essa demanda que a gente conversa todos os dias, porque é uma equipe bem multiprofissional. Equipe multi. Para a gente espanta, para vocês parece que é o dia a dia, a gente fica olhando, mas a gente que espantado, como o Paulo disse quando a gente chega aqui, é um outro mundo. Você chega na cidade, uma cidadezinha pacata, mas quando você chega aqui na região do hospital, é uma movimentação intensa, chama atenção. Muita gente mesmo, mas a gente se organiza num dia a dia, então aquilo vira rotina para a gente, Tá ali lidando com todo dia com a mesma especialidade, no caso. Mas com várias adversidades, que um paciente é diferente do outro, então tudo isso vem a acrescentar, Então, Paulo, se você me permite, você deu o exemplo da tua mãe, eu queria até em forma de agradecimento, aproveitando a Priscila e também a Maria Clara, agradecimento vocês aqui do hospital, que eu também trouxe minha mãe aqui, o ano passado ela operou as 2 vistas, catarata, uma senhora de 80 anos,
A gente fala muito da humanização dos médicos, dos enfermeiros, né? O Brasil avançou muito, a medicina, a saúde nossa avançou muito no tratamento humanizado. A gente vê isso aí, com olhos nus, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção também é o atendimento humanizado, porque a pessoa chega, ela não está no habitat dela. Então, aguarda aqui, é uma orientação, essa orientação que eu achei aqui muito sensacional. Aguarda, espera um pouquinho aqui, passa você para lá, aí você espera mais um pouquinho, já é chamado. Então, acho que está existindo essa humanização no atendimento também, em geral, das recepcionistas, que é muito legal, que eu senti aqui. Porque dos médicos ali, das enfermeiras, o tratamento foi sensacional. Mas aproveitar as duas aqui e agradecer como um mocoquense, né, um munícipe, pelo tratamento, o carinho que dispensaram com a minha mãe aqui. E hoje ela está 100% também, vendo tudo, lendo a Bíblia, vendo televisão, tudo numa boa. Então, eu queria agradecer vocês aí, em nome do hospital, né, porque vocês levem esse agradecimento de um mocoquense ou de 2 mocoquenses pelo trabalho que vocês fazem aqui. A gente que agradece também a confiança, né? Porque a gente sabe que tem outros hospitais aqui de referência, né? Que fazem esses atendimentos de ortopedia, de oftalmo, mas a gente recebe esses pacientes com muito carinho, porque é o nosso trabalho, né? Então, quanto mais felizes eles estiverem, quanto mais realizados, é melhor para a gente, né? Então, a gente agradece por poder receber essa população aí de 20 municípios. A Maria Clara fez umas anotaçõezinhas aqui. Tem alguma coisa que eu não te perguntei ainda, Maria Clara, que você acha legal colocar com relação ao Hospital Regional de Divinolândia? Eu acho que é isso mesmo. Um pouquinho depois as meninas vão falar sobre o absenteísmo, né? O quanto é importante do paciente estar aqui nesse momento, né? Desde o momento que foi a consulta agendada, a importância desse paciente estar aqui dentro e de dar continuidade no tratamento, né? A gente sempre trabalha principalmente em consulta. Se falta um, a gente tenta até no último minuto encaixar outro paciente para não deixar faltar e dar oportunidade para todo mundo poder estar fazendo, né? Eu acho que o pessoal vai falar mais de números mesmo. Eu combinei com a Priscila, porque a gente iria aproveitar aqui e falar o beabá desse Hospital Regional de Divinolândia. Mais alguma coisa legal, Priscila, que você acha legal que a gente possa abordar e passar para o munícipe, ou o cidadão, né? Sei lá, alguma coisa mais legal que a gente não abordou aqui? Acredito que não. Acho que a gente abordou bastante. Tem Reforma, alguma dúvida? Né? Isso, a gente está passando por vários investimentos aqui dentro, né? O ambulatório teve vários investimentos, aumento de quadro, de funcionários, aumento de salas. Exato, a oftalmologia também, a gente está sempre reciclando, sempre melhorando os equipamentos. A gente trabalha com equipamentos que são equipamentos oftalmológicos, são equipamentos caros, né? Todo equipamento oftalmológico, desde uma simples mesa, é muito caro. Então, o hospital sempre busca tentar melhorar em relação a isso. O centro cirúrgico acabou de passar por uma reforma também, uma ampliação. Então, a gente está em franco aumento em relação à quantidade de atendimento também, né? e cirurgias também. Essa parte do absenteísmo, para a gente, é muito importante, no sentido de que a gente está ali. Então, eu estou com uma agenda de atendimento de 30 pacientes. Se faltar 5 pacientes, o meu profissional está lá, minha equipe está lá, eu estava aguardando aquela quantidade, então eu vou ficar com aquele vazio. E alguém estaria precisando daquela vaga. Alguém que eu pedi para vir daqui 2 meses poderia ter vindo. Então, é importante que não tenha essa falta, né? Que a gente chama de absenteísmo, mas a população entende bem como falta, né? Eu não vou faltar, outro dia eu remarco. Só que alguém ficou sem atendimento naquele momento porque ele faltou. Essa conscientização é importantíssima. Legal, nós estamos aqui com o Paulo Michelin, vereador da cidade de Mococa, Priscila Bovo, enfermeira do Centro Oftalmológico, e a Maria Clara Trevisan, que é enfermeira do Ambulatório de Especialidades. Então, a gente mostrou um pouquinho para vocês de como funciona o Hospital Regional de Divinolândia, do CONDERG, mas a gente vai fazer uma pausa pequenininha agora, mas para que você tenha uma ideia da grandeza desse complexo que tem aqui para atender toda a região, da nossa região aqui, nós temos 20 municípios, né, Paulo? E nós temos algumas imagens aí já feitas para que você acompanhe um pouquinho da grandeza que é, não só o trabalho interno, mas da estrutura toda do Hospital aqui regional de Divinolândia. Acompanhe.
Muito bem, nós voltamos aqui da parte interna do Hospital Regional de Divinolândia, o CONDERG. Vocês puderam acompanhar imagens aí sensacionais, né? Até com drone, para que vocês tenham uma noção da grandeza da estrutura que é o hospital. E nós já estamos de volta, agora com o Paulo Michelin, né? Nosso vereador de Mococa, e agora uma substituição na equipe aqui. Mais duas entrevistadas, Paulo. A Edilene Lopes, que ela é responsável pelo Núcleo Interno de Regulação, e a Natália Queiroz, que é encarregada do UNIR, que ela vai explicar para a gente também o que é UNIR. Edilene, muito prazer receber você aqui, você também, Natália. Já tivemos uma conversa inicial. Como é que funciona o seu setor? O que ele faz? Diante, né, de toda essa demanda de atendimentos e cirurgias, né, que as meninas falaram anteriormente, viu-se a necessidade da criação de um núcleo interno de regulação, que a gente, além da gente disponibilizar todas as vagas para a DRS fazer essa distribuição, a gente também faz o acompanhamento, o controle das faltas desses pacientes, né? Principalmente nas cirurgias, em todas as cirurgias, e também nas endoscopias, né? Que aqui a gente tem um serviço também de endoscopia e a gente também faz essa confirmação para que toda a estrutura montada que a gente tem dentro do hospital não seja desperdiçada e cause prejuízo, tanto para a instituição, para o CONDERG, como para os munícipes também. Então, dentro de uma semana, a gente consegue estar colocando outro paciente no local, naquela vaga. Então, a gente, em uma semana, entra em contato através de mensagens via WhatsApp, e o paciente ele faz essa confirmação para que a gente tenha certeza que ele virá e não precisará colocar outro paciente no local, né, no lugar. E a gente tem esse tempo hábil, né? Geralmente são pacientes que já têm o pré-operatório, né, meninas? Que já está preparado para essa cirurgia, mas ele ainda está aguardando o agendamento. Então, a gente consegue estar puxando ele para a fila, para a cirurgia. Então, é uma questão também de otimização, né, dos recursos, que o nosso hospital ele é 100% SUS, então a gente tem que estar preocupado com os recursos disponíveis e também evitar uma fila tão longa, porque se a gente não monitorar essas faltas, a tendência é cada vez aumentar mais. Então, a gente conseguindo encaixar o máximo possível, né? Então, a gente conscientiza que a população entre em contato, né, com o CONDERG, para quando não puder mesmo estar vindo para a cirurgia, avisar com o máximo de antecedência para a gente colocar um outro paciente e que esse paciente seja beneficiado através da cirurgia. Porque a gente sabe que tem alguns pacientes que estão tendo algumas complicações por conta dessa cirurgia que ele necessita fazer, né? Uma cirurgia de vesícula, às vezes o paciente está tendo muitas crises de dores, na catarata o paciente não está piorando cada vez mais a visão, então a gente dá a oportunidade de outro paciente ser operado. Natália, eu falei que você ia explicar o que é o UNIR, mas vocês trabalham juntas, né? Sim, a gente trabalha juntas. O UNIR, então, é o Núcleo Interno de Regulação, né? Lá a gente conta com 5 funcionários e nós fazemos as confirmações de todas as cirurgias. Cirurgias do ambulatório e as cirurgias oftalmológicas e também endoscopia. Então, com 7 dias antes, a gente entra em contato com o paciente, né? Como a Edilene já falou, através do WhatsApp. Se ele não responder, a gente liga para ele poder confirmar a cirurgia ou o exame de endoscopia. A endoscopia, se esse paciente falar que ele não vem, a gente consegue abrir vagas extras, né, no CROSS, para que os municípios consigam encaixar outros pacientes. Então, assim, é muito importante da endoscopia principalmente, porque aí não perde essas vagas, né? E a questão da cirurgia também. O paciente fala que não vem, a gente liga com 7 dias de antecedência, a gente comunica as meninas do setor e elas conseguem encaixar outros pacientes. É importante ressaltar
que a gente tem uma estrutura montada, a gente tem os médicos, né, que são os recursos Toda a humanos, preparação, né? toda a Sim. equipe cirúrgica ou endoscópica, os materiais, os medicamentos, né, todos já são previstos para utilizar nesses pacientes. Então, é um desperdício mesmo haver uma falta e a gente não conseguir colocar um paciente em tempo hábil. De repente, esse paciente pode ser que ele confirme, mas no dia ele resolva não vir. Já não É tem uma vaga que a controle gente perdeu mais, naquele né? dia. Agora, o Paulo Michelin, nosso vereador lá de Mococa, ele vai falar sobre o assunto e já explicando absenteísmo. Absenteísmo, Paulo, o que seria? E fica à vontade agora para que você possa esclarecer, né, o que seria isso e as duas profissionais aí à sua disposição. Realmente, eu estive presente no CONDERG, na reunião do Conselho Fiscal, onde é apresentado toda a demanda de serviços prestados do Hospital CONDERG aos municípios. E algo que nos chamou a atenção foi o absenteísmo. Então, diante dessa situação, o absenteísmo nada mais é do que a falta do paciente no dia da consulta agendada. Porque muitas das vezes a gente tem uma demanda e, vou dar um exemplo, de repente vem um encaminhamento para o Hospital CONDERG para um otorrino. E às vezes aquele paciente, ele espera em média por volta de uns 6 meses para conseguir o agendamento. Aí o hospital cede a vaga para ele, aí chega no dia, de repente acontece algo e ele não consegue chegar na consulta. Aí automaticamente aquela vaga acaba ficando em falta, sendo que o médico profissional estava ali presente no hospital para atendê-lo, a equipe de enfermagem estava ali para prestar a ele um atendimento humanizado e automaticamente, além dele não vir, ele acabou que tirando a probabilidade de um outro paciente que também está na fila de espera, está comparecendo para estar suprindo aquela vaga. E quando tem essa falta do paciente para o atendimento no hospital, seja ele da especialidade que for, porque nós já ouvimos aqui nesse momento que o Hospital CONDERG atende 20 municípios com várias especialidades, então seja ele agendado para a especialidade que for, quando ele falta da consulta, isso gera um transtorno muito grande e um prejuízo muito grande, tanto para o hospital como para o município. Então, o objetivo primordial dessa reunião, juntamente com os colaboradores do CONDERG, é estar enfatizando para a população que só se for um caso muito difícil, de última hora, que você realmente não conseguir atender o agendamento da sua consulta. Mas quando você tiver tempo hábil, para que você procure o serviço de saúde do município, comunicando, ou até mesmo entre em contato com o Hospital CONDERG, avisando previamente que não será possível comparecer na consulta, mas que após a consulta agendada, é uma responsabilidade muito grande do munícipe estar comparecendo nessa consulta. E daí eu deixo aqui para as meninas estar esclarecendo para a população se de repente tem alguma vertente, alguma coisa que o próprio município, o que pode estar sendo feito para que a gente possa conseguir minimizar a quantidade de faltas, a quantidade de absenteísmo que vem acontecendo nos últimos tempos, em várias especialidades. Vocês que estão aqui no dia a dia, atendendo essa demanda, atendendo essa população, tem algum conselho, alguma coisa que a gente pode passar para a população, para que possa conscientizá-lo, para que venha minimizar a quantidade do absenteísmo? Bom, eu acho que já está tudo de acordo, porque o transporte é uma coisa que depende do município para o paciente vir, e o transporte hoje o paciente consegue agendar com facilidade, ele leva o encaminhamento até o posto de saúde, ele consegue agendar esse transporte, e também ele é bem instruído, se ele chegar lá, às vezes ele vai no posto, a gente recebe muita ligação, o paciente perdeu o papel, ou o paciente não lembra do horário da consulta, o posto se prontifica a entrar em contato com a gente, para a gente passar a data e reencaminhar a filipeta para o paciente. Então, eu acho que assim, já eles têm vindo fazendo um trabalho legal já. É por isso que eu acho que é imprescindível a gente estar levando essas informações e a importância
de comparecer na consulta conforme o agendamento, porque às vezes acaba que tirando a oportunidade de um outro paciente ser atendido e com isso diminuindo o absenteísmo, a gente consegue minimizar a fila de espera, como é o caso das cirurgias de catarata. Eu tive a oportunidade na vereança de indicar uma emenda do vereador para cirurgias de catarata e com isso conseguiu minimizar a fila do atendimento de catarata com a emenda impositiva que a gente destinou para o Hospital Conderg. Mas o absenteísmo é algo que tem que ser consciente do próprio cidadão. Agendou, procura não faltar na consulta. Sim, e lembrando que esse paciente, quando ele não comunica, né, o Conderg que ele não virá, ele pode ter que ser reencaminhado novamente. Né? Assim, porque se ele teve algum problema particular, uma doença, alguma coisa que impediu, a gente até consegue o reagendamento para ele num tempo menor. Porém, se ele não aparece para a cirurgia, depois ele entra em contato, né, dizendo que quer um novo agendamento, ele terá que voltar para a rede municipal do zero para ter um novo encaminhamento para o Conderg. É isso que eu estava pensando. Conscientização. É um prejuízo muito grande para ele e para outra pessoa. Quando o paciente não vem para a consulta, porque ele já passou na unidade básica de saúde, utilizou de uma equipe multiprofissional, utilizou ali do médico fazendo o encaminhamento para ele, usou o serviço do município para estar fazendo o agendamento via CROSS, portanto, no dia da data agendada ele não compareceu, automaticamente, se não tiver uma justificativa para aquela falta, ele acaba que voltando lá no zero, tendo que passar na unidade básica de novo, usar do médico, fazer um novo encaminhamento para que posteriormente seja feito um novo agendamento para ele. O que isso às vezes pode levar aí 6 meses, 9 meses, até às vezes um pouco mais de tempo, diante da grande demanda que a gente tem para o Hospital Conderg. E a gente observa que essa grande demanda sinaliza o bom atendimento do hospital, porque se não tivesse um bom atendimento, um atendimento humanizado, de toda a equipe multiprofissional, automaticamente não teria uma demanda tão grande. Mas como a gente é ciente do tamanho da demanda, da procura que tem para o hospital, isso sinaliza o bom atendimento nas condutas e nos procedimentos aqui realizado. É isso, meninas? Eu estou vendo aí, Natália, mais algumas anotações, tem mais alguma coisa legal? Sim, aqui nós temos algumas anotações de faltas no mês de fevereiro. Na ortopedia, a gente teve 20% de falta, otorrino 26%, geral 27% e dermato 33% de faltas nas consultas. Tem diminuído isso? Essa porcentagem é específica de Mococa ou no geral? É Mococa. É Mococa, dados de fevereiro de Mococa. Específica de Mococa. Ah, esses números de Mococa. Sim. Mas tem diminuído sim. O pessoal está mais consciente, você acha? Sim, com as confirmações, né? E o contato regularmente que a gente faz tem diminuído. E a Edileide tem mais alguma coisa legal aí para falar? Não, acho que é isso mesmo. A gente só não tem ainda a capacidade de fazer confirmação de atendimento de consulta. Né? No momento, são só as cirurgias e a endoscopia, porque é uma demanda muito grande, que em média a gente atende aqui de atendimento ambulatorial, uma média de 700 pacientes por dia. Então, a gente ainda não tem essa capacidade. É o intuito chegar, né, nesse patamar de confirmação de cirurgia também, mas, por enquanto, confirmação de consultas, por enquanto, só cirurgias e endoscopias. Paulo, mais alguma coisa aí? Eu acredito que com o trabalho da gente de conscientização, levando a importância de estar presente de acordo com a data respectiva do agendamento, nós vamos conseguir diminuir essa porcentagem do absenteísmo em todas as especialidades aí, trazendo um melhor atendimento tanto para o hospital quanto para o nosso querido município de Mococa, porque o objetivo maior é esse, que faça o agendamento, que o paciente venha, que seja bem atendido, mas que a gente consiga estar diminuindo o absenteísmo, porque zerar a gente sabe que é muito difícil,
mas se de 26% a gente conseguir chegar num 6%, é um avanço muito grande, tanto para o hospital quanto para o nosso município. Por isso que é de suma importância essa matéria, esse conteúdo de conscientização à população para que possa estar sempre presente de acordo com o agendamento. Pensar no próximo, né? A minha Exatamente. falta está prejudicando o outro. Pensar Exato, sempre bem no colocado. próximo. Bem Natália, colocado. obrigado aí pela Obrigada, entrevista, foi um por estar com a prazer. gente aqui. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Edilene, pela recepção. Obrigada. Tá bom? Paulo, quer se despedir, agradecer? Só agradece pelo momento, pelas portas abertas no hospital. Eu, como membro do Conselho Fiscal, continuadamente a gente está presente aqui. Estive presente no mandato anterior e atualmente a gente continua como membro do Conselho Fiscal do CONDERG e acompanhando de perto o trabalho que o Hospital CONDERG vem realizando com maestria e com toda essa equipe multiprofissional à disposição dos 20 municípios que são atendidos nesse respectivo local. Gratidão a todos. Legal, Obrigado. nós estivemos aqui então com o vereador Paulo Michelin, da cidade de Mococa. Nesse último bloco aqui a Edilene Lopes, a Natália Queiroz, mas estiveram conosco aqui também a Priscila Bovo e a Maria Clara Trevisan, passando para vocês a parte interna, estrutural, mas falando principalmente do absenteísmo nesse segundo bloco, que seria a falta, a justificativa, né, e a conscientização daquelas pessoas que têm agenda, têm um agendamento e às vezes não conseguem vir, tira uma vaga, pode se prejudicar também, porque volta lá para o final. Então é mais uma conscientização. Você que tem um familiar, você que está acompanhando uma pessoa de idade ou mesmo uma criança, então fique atento nesse agendamento. Não é uma coisa assim, eu não vou, depois da semana que vem eu marco de novo. Não, não é assim que funciona. É uma coisa muito séria, uma estrutura muito grande preparada para vocês, para ter um atendimento personalizado, profissional. Então, o agendamento é uma coisa muito séria. Tá legal? Então, essa é a dica. E você pode conhecer também toda a estrutura do Hospital Regional daqui de Divinolândia, o CONDERG. Acho que foi interessante, porque a gente ouve falar em CONDERG, o Hospital Regional de Divinolândia, mas vocês puderam, através de profissionais, conhecerem um pouco mais do dia a dia, de como funciona toda essa estrutura aqui na cidade de Divinolândia. Tá legal? É a TV Câmara sempre trazendo alguma novidade, alguma notícia para você e conhecimento também, para que a gente sempre possa caminhar junto. É o Legislativo, a TV do Legislativo, mais perto de você. Tá bom? A gente vai ficando por aqui e até uma próxima oportunidade.